Graça e paz, amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Damos graças a Deus pelo privilégio hoje de nós estarmos juntos, louvando, bendizendo o Senhor, cultuando a Ele. E hoje também estaremos, depois da mensagem do Evangelho, meditando na Palavra de Deus. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2, de 1 a 16. Diz assim o texto sagrado: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um uns aos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também qual seja o dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a palavra de Deus que estaremos meditando hoje, sobre o tema o sentimento de Cristo em vós. O sentimento de Cristo em vós. E é interessante nós meditarmos nisso, porque, olha, irmãos, nós temos pensado na igreja nesses dias como uma igreja que está longe dos templos, longe dos locais de reunião, salões, templos e lugares onde nos reuníamos, mas o sentimento de Cristo em vocês não pode faltar. A vida em Cristo, a profundidade da vida em Cristo em nós não pode faltar, irmãos. E este é o tema da nossa mensagem, que é a vida prática dos crentes. Esse texto em Filipenses, Paulo fala de algo maravilhoso, ele fala de uma exortação à unidade e à humildade cristã, e ele começa falando disto, dessa comunhão do Espírito, deste afeto e sentimento mútuo de compaixão, de misericórdia que deve haver entre nós. Isso deve ser maravilhoso, deve ser visível, mesmo neste momento que estamos aparentemente longe uns dos outros. Mas há como nós nos expressarmos neste afeto, nesse sentimento de compaixão e misericórdia uns com os outros e pelo mundo e pelas pessoas ao nosso redor. E olha, e ele fala que desejava, como servo de Deus, que era um pastor, que eles completassem a alegria dele, tendo o mesmo modo de pensar, ou seja, unidade de pensamento, unidade de disposição de servir, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Então Paulo fala aqui de unidade, um desejo pastoral de Paulo, que é o desejo de todos os obreiros fiéis do Senhor Jesus, ver a igreja unida e vigorosa.
E ele fala para não fazer nada por interesse pessoal ou vaidade. Ele fala, então, da causa da desunião nos versículos 3 e 4, né? Quando alguém visa só o que é somente seu, só os seus interesses. Então, ele fala que é necessário nós lutarmos contra tudo aquilo que possa causar desunião. Quando buscamos só nossos interesses, nossas vaidades, quando temos em mente só aquilo que é do nosso interesse e não buscamos o interesse dos outros. Então, o versículo 3 e 4, ele fala dessa causa de desunião da igreja. Mas para aquele que é altruísta, aquele que ama, honrar o outro é um privilégio e deve ser um privilégio. É honrar a si mesmo. Quando eu honro o meu semelhante, quando eu quero o bem dele, é como se eu estivesse querendo o meu próprio bem. E é mandamento do Senhor, então cumpra-se. Está lá em Mateus 22, 39. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se é mandamento do Senhor, cumpra-se na sua vida, cumpra-se na vida de cada cristão, de cada servo e serva do Senhor. E então, esses dois versículos, 3 e 4, fala daquilo que causa desunião, que é ganância, avareza, egoísmo, vaidades. E o que é isso? Somente pecado, pecado, pecado e pecado. Isso atrapalha a comunhão da igreja, atrapalha o entendimento dos irmãos, atrapalha o crescimento da obra de Deus. Então, Paulo que já começa falando daquilo que é indesejável na vida de uma igreja, que atrapalha a unidade. Então ele quer lhes falar de algo, exortá-los à unidade e a terem humildade uns com os outros, para que assim haja lugar para o Espírito de Deus agir, para a comunhão coexistir entre os irmãos e a obra de Deus prosseguir avante e vitoriosa. Bendito é o nome do Senhor. E ele fala, tenham em vocês mesmos o mesmo modo de pensar em Cristo. Ou seja, é algo maravilhoso quando ele mostra o exemplo de Cristo, e esse exemplo de Cristo nos chama a um verdadeiro arrependimento, nos chama a uma conversão genuína, porque ele, sendo Deus, se fez homem, morreu morte de cruz em meu e seu lugar. Então ele te convida a uma conversão a ele, a escolher um modo de vida, uma vida que faça sentido viver, uma vida para a glória de Deus, a uma conversão, a se arrepender dos seus pecados, a viver uma vida digna diante dele, porque ele, sendo Deus, abriu mão da sua divindade, habitou entre nós em forma humana. Aqui fala que ele, para nós termos o mesmo sentimento e o mesmo modo de pensar de Cristo, porque ele, mesmo existindo em forma de Deus, não considerou igual a ser a Deus, né? Não se reteve nisto, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a nós humanos, e foi reconhecido e conhecido por todos em figura humana. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, Jesus nos dá o exemplo do que é humildade, do que é nos esvaziar nós mesmos, renunciar os nossos interesses, e no caso nós que somos pecadores, não ele, mas nós, renunciarmos o mundo e o pecado. Jesus foi um exemplo, ele se fez um exemplo para nos convidar a uma vida genuína na presença de Deus, uma vida nova, né? Então o texto fala para sermos unidos de alma e mente, por exemplo, no versículo 2, né? O mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento que houve em Cristo também, versículo 5 fala então de unidade espiritual, a plenitude de Cristo na igreja. Essa unidade pessoal, espiritual é a plenitude do próprio Cristo na igreja. E mais à frente, no capítulo 4, 2, né? Paulo falando disso, porque estava nessa minha carta, ele vai lá no capítulo 4, 2 falar sobre Evódia e Sintique, que ele pede que elas tenham o mesmo sentimento que houve no Senhor, ou seja, que elas fizessem uso da unidade, do espírito de união para servir o Senhor. Não pode haver unidade sem que essa se dê em Cristo. Não pode haver unidade sem que essa se dê em Cristo. Então Paulo enfatiza o tema unidade, também lá em Efésios 4, 1 a 7, ele fala da dignidade, da vocação a que fomos chamados, da humildade, da paciência e o esforço necessários naquele capítulo para nós preservarmos a unidade do Espírito, o vínculo da paz. Ele fala da unidade do corpo, que é a igreja, ele fala
da unidade do Espírito, da unidade do propósito, que é a nossa esperança, temos esperança. Então, isso é um propósito nosso. A unidade da autoridade, pois Cristo é o Senhor da igreja. Ele fala lá em Efésios 4, 1-7 também, da unidade da fé, da unidade do batismo, um só batismo, da unidade como família de um só Deus e Pai. Então, Paulo aqui, nesse texto, também está falando bem semelhante ao enfoque que ele deu escrevendo a igreja de Éfeso. E ele fala nos versículos 5, 6 e 7 e 8, para nós termos o caráter de Cristo. Ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo, que se esvaziou, se humilhou, tomou forma de servo, sendo Deus, se apresentou em forma humana, viveu entre nós. Então, Paulo fala disso, que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E olha, lá em Apocalipse 5,13, está escrito a respeito de Cristo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. De fato, Deus o glorificou. Deus o glorificou. Mas Cristo mesmo, Ele mesmo, além de nos dar esse exemplo de se esvaziar, de se humilhar, de se tornar servo, de renunciar o seu trono para estar entre nós aqui, olha, ele mesmo disse, conforme está escrito em Lucas 4, 11 e 18, 14, aquele que se humilha será exaltado. Ou seja, se eu e você, se nós, igreja do Senhor, o imitar, nós seremos, por certo, exaltados. Paulo cita aquilo que o Pai fez ao Filho, obediente, nos versículos 9, 10 e 11, que Deus o exaltou sobremaneira, que ao nome dele deverá se dobrar todo joelho, que toda língua há de confessar o nome dele. Mas Paulo cita isto, e isto é como sinal também que esse Deus justo e verdadeiro é um sinal daquilo que será feito aos fiéis no dia da redenção. Porque nós podemos ver lá em Apocalipse 2, 10 e 3, 21, nas cartas às igrejas, primeiro em 2, 10, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Em Apocalipse 3, 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, há uma promessa daquele que se humilha agora para servir ao Senhor, daquele que sofre, às vezes, até perseguição, às vezes até é mal compreendido dentro de casa pelos seus, por causa da sua fé em Cristo, que o Senhor, se você se humilhar agora, um dia você vai ser exaltado. E é maravilhoso a promessa, as promessas, apenas essas duas promessas já seriam suficientes para nos motivar, e são muitas na Bíblia. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Olha o que Jesus falou. Assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha o privilégio que Jesus quer te dar de você também, se você também fizer como Jesus, se humilhar, renunciar o mundo, o pecado, renunciar aos prazeres deste mundo para servir a Deus. Se você se entregar, se esvaziar do seu eu, do seu egoísmo, do tirar vantagem para servir o seu próximo, para servir a Deus, para agradar a Deus. Então há uma promessa de Deus, de aqueles que se humilham será exaltado. E no versículo 12 fala assim: meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Olha o que o texto está dizendo. Já que vocês estão salvos, né? Já que vocês estão salvos, né? Agora é desenvolver. Não é ficar parado. Não é só se contentar em ilustrar banco de um templo, de igreja. Não é só dizer, assistir um culto e dizer amém e ir para casa. Mas é hora de desenvolver. Desenvolver é trabalhar até a consumação. Ou seja, é como alguém que está numa mina e procura extrair o máximo do metal precioso contido naquela mina. É uma vida cristã produtiva, para a glória de Deus, uma vida de qualidade, uma vida feliz, uma vida bem-aventurada, uma vida cheia da graça de Deus e uma vida que agrada a Deus.
Esse sentido do desenvolver a vossa salvação que Paulo fala, é desenvolvendo os dons, é desenvolvendo os seus talentos, aproveitando ao máximo as oportunidades que Deus te dá, servindo a Deus no mundo, santificando, testemunhando e fazendo discípulos. Este é o desenvolvimento que Paulo está a nos dizer aqui, a nos conclamar aqui. No versículo 13 fala, porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha, Deus deve operar em nós antes de poder operar através de nós. Primeiro Deus tem que fazer uma obra em você. Você precisa se converter mesmo, genuinamente, se render, se entregar, se esvaziar de si mesmo. Nascer de novo. Jesus falou, é necessário nascer de novo, para que aí Deus agora, através do seu Espírito, possa operar através de você. O importante não é só a presença de Deus em você, mas o desejo também profundo, querido e querida, de obedecer e agradar a Deus. E veja, Paulo está falando à distância, né? Como agora nós estamos distantes dos irmãos. Mas assim como hoje, quando não há com os pastores e líderes conferir de perto a vida devocional de cada crente, Paulo estava esperando que aqueles irmãos a quem ele escrevia de longe estivessem fiéis, concentrados em servir a Deus, com o objetivo santo de agradar a Deus em suas vidas. Neste momento nós estamos vivendo onde nós estamos mandando as mensagens via internet. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas você e Deus sabe. E Deus espera de você algo maior, algo melhor. Como você está vivendo agora? Está vivendo essa unidade, está vivendo esse amor, está vivendo dessa forma que Paulo conclama aqui, vivendo cheio do sentimento de Cristo em sua vida, vivendo uma vida que agrade a Deus, como Cristo procurou agradar ao Pai, vivendo uma vida para o louvor da glória de Deus, como Cristo viveu. É isso que é o sentimento de Cristo em vós, que nós queremos falar aqui hoje nessa mensagem. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar. Então Deus quer operar em você, através de você, mas Ele tem que primeiro transformar a sua vida. E você então tem que se entregar incondicionalmente, arrepender dos seus pecados, confessá-lo e falar, Senhor, usa-me, como Isaías um dia falou, reconheceu o seu pecado, e depois Deus perguntou a quem enviarei, quem há de ir por mim, e ele falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então primeiro Deus tem que te mostrar quem você é, você tem que reconhecer que você é um pecador, uma pecadora, tem que se humilhar, reconhecer o seu pecado, confessar, se arrepender, aí sim Deus agora envia o seu Espírito para habitar em você, que você será usada por Deus para a glória dele. E Paulo continua falando, façam tudo sem murmurações, nem discussões ou contendas, né? Se tem uma coisa que atrapalha o rendimento de uma obra, especialmente da obra de Deus, é a murmuração acompanhada de discussões insensatas e discordâncias, quando os irmãos não chegam a acordo em nada, cada um puxa para um lado, o carro não anda, um puxa para a direita, para a esquerda, um puxa para trás, também na obra de Deus. Então Paulo fala, faça tudo sem murmurações, sem discussões, não gastem tempo com aquilo que é inútil, com aquilo que desagrada a Deus, com aquilo que vai entristecer o seu irmão, com aquilo que vai fazer com que a obra deixe a desejar, com aquilo que vai atrasar a salvação de muitos. E Paulo continua falando para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Jesus falou, assim brilha a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, nós somos como luzeiros no mundo, nós vivemos num mundo de trevas e o mundo procura por luz. Você pode estar no interior, num lugar longe, um lugar onde não tem ruas, com lâmpadas, mas se você vê uma casinha bem longe, que tem uma vela acesa, você sabe que ali há luz. E mesmo que ela esteja bem longe, numa montanha aquela casinha, você verá que ali existe vida, porque ali tem uma luz. Então, Deus espera que nós sejamos luzeiros no mundo, é isso que Paulo fala. Viver uma vida irrepreensível, uma vida pura, uma vida que ninguém possa dizer, olha, aquele homem diz que é crente, aquela mulher diz que é crente, que é rapaz,
Aquela moça diz que é crente, mas que vida que eles levam? Se crente for viver isso, eu não quero também ser crente. Não, uma vida que brilha é uma vida que alguém fala assim, puxa vida, que prazer conversar com aquela pessoa. Que vizinho eu tenho, que pessoa amiga, que colega de trabalho e de escola eu tenho. Então, é uma vida para brilhar, viver uma vida irrepreensível, uma vida pura, como inculpável, sem culpa, né? É uma vida correta, pura e sem culpa, uma vida bem-aventurada, segura, frutífera, próspera em tudo que fizer, uma vida que glorifica a Deus, uma vida irrepreensível. Ela não precisa ficar preocupada com a culpa, com o medo, com as acusações. Você sabe em quem você tem crido, você sabe que a sua vida está sendo vivida na luz, não há nada a esconder. Paulo certa vez chamou os crentes, né, a quem ele escreveu, de cartas abertas ao mundo, ou seja, nós não temos nada a esconder, você não pode ter nada a esconder, eu não posso ter nada a esconder. A minha vida tem que ser uma carta aberta ao mundo. E Paulo fala para preservando a palavra da vida assim no dia de Cristo. A palavra de Cristo, assim no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então Paulo pede àqueles irmãos para preservar a palavra da vida para o dia de Cristo. E que palavra da vida é esta? Eu queria que você abrisse comigo João 6, 63, para a gente entender o que é essa palavra da vida. O que Jesus explicou sobre essa palavra da vida? João 6, 63. Abra comigo aí para você ver que maravilha é isto, essa palavra da vida. Quem é este? O que é isso que Jesus está falando aí? João 6, 63. Me desculpe, porque a folha aqui da Bíblia é bem fininha, né? João 6, 63. O texto diz assim, João 6, 63, olha o que Jesus fala: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. É isso que Paulo estava falando, retermos a palavra do Senhor em nossa vida, vivermos conforme a palavra que o Senhor nos mandou e nos ensinou, para vivermos a eternidade com Cristo. E Paulo fala para que todo esforço que eu fiz pregando este evangelho não seja tido por vão. Ou seja, Deus usa pregadores, como usou Paulo, usou os discípulos, usou os apóstolos, e ainda hoje usa pregadores, irmãos em Cristo, servos e servos de Deus para pregar este evangelho. E você que o recebeu, que está seguindo ao Senhor, viva intensamente a sua vida em Cristo agora, para que também o trabalho que foi feito por aqueles pioneiros que levaram o Evangelho até você não tenha sido em vão. Bendito seja o nome do Senhor. Então, este texto nos conclama a ter, amados irmãos, amadas irmãs, o mesmo sentimento de Cristo, o caráter de Cristo em nossa vida. Será que nós temos tido este caráter de Cristo? Temos vivido essa unidade, temos evitado aquelas coisas que atrapalham a unidade da igreja, o egoísmo, o individualismo, a busca do nosso interesse. Nós temos olhado para o exemplo de Cristo, que se esvaziou, renunciou a tudo, renunciou à sua posição na glória e veio habitar entre nós humanos, morrer morte de cruz. Você está disposto a imitá-lo em seu exemplo? Ele nos deu exemplo, ele se humilhou, e Paulo fala que porque ele se humilhou, ele foi exaltado sobre todo nome, e ele mesmo falou também que se nós nos humilharmos, seremos exaltados. E lemos aqui os textos do próprio Apocalipse dizendo que aquele que for fiel até a morte receberá o coroa da vida. Olha que promessa maravilhosa. Aquele que for fiel até a morte, aquele que se humilhar agora para servir o Senhor, rejeitar o mundo, o pecado, os prazeres deste mundo, essa pessoa vai agora, da parte de Deus, ter o direito, conforme Jesus falou, de até assentar com Ele, juntamente com Ele no trono, aos que venceram. Você pode ser e deve ser, e Deus espera que você seja um vencedor, uma vencedora, alguém que agora tem o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, alguém que agora vive não mais como um mundano qualquer,
mas uma vida agora com o sentimento de Cristo, com o caráter de Cristo em sua vida. Uma nova vida, de nascida de novo, para viver para a glória de Deus, para engrandecer o nome de Deus. Este é o texto que nós meditamos hoje. O sentimento de Cristo em vocês, o sentimento de Cristo em sua vida, o sentimento de Cristo em nossas vidas, o sentimento e o caráter de Cristo na vida da igreja. Este é um desafio para mim e para você. E é um convite para você que ouve essa palavra também, vendo o exemplo de Cristo que se esvaziou, morreu morte de cruz por você e por mim, de você também ainda hoje se entregar a Jesus. E para viver uma vida diferente, uma vida que faça sentido, não uma vida como mais um comum a caminhar neste mundo aí, mas uma vida que tem um plano, um objetivo maior, que é agradar a Deus, que é viver para a glória de Deus, para viver também a eternidade em Cristo. Bendito é o nome do Senhor por sua palavra. Tenham, amados irmãos, e mantenham, amados irmãos, o sentimento que também houve em Cristo, e vivam o caráter de Cristo com toda evidência em suas vidas, para a glória de Deus, para sermos a igreja que faça diferença no mundo, uma igreja que conclamem homens e mulheres, jovens e crianças ao arrependimento, homens e mulheres que estejam dispostos a imitar a Cristo, viver como Cristo viveu. Jesus deu vários exemplos, ele se humilhou, ele renunciou, ele deu o exemplo da renúncia, da humildade, se tornou servo do serviço a Deus, da dedicação a Deus, foi submisso, morreu morte de cruz, obedeceu até a morte. Por isso que também, se você se humilhar para servir o Senhor hoje, mesmo debaixo de perseguição, de incompreensão até dos seus familiares, a Bíblia fala: quem for fiel até a morte, receberá a coroa da vida, será exaltado no dia final. Bendito seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, aplica a tua santa palavra aos corações que puderam ouvir. Esta palavra simples do teu evangelho, mas poderosa. Essa palavra simples que nós podemos pregar aqui hoje, ela possa ser profunda nos corações para tratar cada vida, restaurar as vidas dos teus servos, avivar a tua obra, avivar os teus servos, despertar os teus servos para uma vida plena em Cristo Jesus. Também que essa palavra chame outros que ainda não estão nesse caminho a imitar a Cristo, a se entregar como Ele se entregou, confessá-lo como Senhor e Salvador em sua vida e terem também essa nova vida e o privilégio de viver o mesmo sentimento de Cristo, o caráter de Cristo em suas vidas. Uma vida nova, uma vida que faça diferença, uma vida brilhante para brilhar no mundo de trevas, neste mundo corrupto e corruptível. Pessoas que façam diferença no mundo, para a glória do teu nome. Eu te louvo por tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo complete a tua palavra nos corações. Que o teu Espírito Santo convença os corações pela tua palavra. É o que eu te peço em nome do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Amados, nós vamos cantar um hino ao Senhor, Timóteo vai nos ajudar aqui, e depois nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor, consagrando os elementos e celebrando a ceia do Senhor. Amados irmãos, vamos louvar o Senhor, declarando que Jesus, Ele é a aliança, amém? Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar,
Hoje Ele te chama para nele derramar. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para nele derramar. Amém. Este momento de celebração da ceia do Senhor realmente é um momento que o Senhor nos chama a restaurar e renovar o nosso pacto com Ele, pois é um dia de memorial ao Senhor, é um dia maravilhoso de nós estarmos juntos, celebrando a morte e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele foi aquela cruz por amor, foi por mim e por você. E eu queria que antes nós celebrássemos aqui hoje, que você lembrasse agora, abaixasse sua cabeça, lembrasse de um amigo, de uma amiga, que é vizinho, colega de escola, faculdade, trabalho, parente seu, que você gostaria tanto de vê-lo um dia com você, celebrando a ceia do Senhor, salvo, batizado, seguindo ao Jesus, tendo também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como pregamos aqui hoje, vendo a vida para brilhar no mundo, como luzeiro no mundo, uma vida nova, uma vida cheia da graça de Deus, como você agora vive. Você tem alguém que você ama, gostaria de ver salva e salvo? Abaixe a sua cabeça agora e faça uma oração silenciosa pedindo por aquela vida, para que Deus vá ao encontro dela, para que Deus te use para falar também do amor de Deus a ela, para que Deus crie uma situação para vocês se aproximarem e o Espírito Santo te usar com poder e graça para mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus a essa pessoa. Ou Deus usar alguém, servo de Deus que mora ao lado, ou colega dessa pessoa para falar do amor de Deus a essa pessoa. Você quer ver essa pessoa salva? Lembra dessa pessoa agora e fale com o Senhor por ela agora. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Abençoa, Senhor. Traz de volta meu filho Davi para o caminho. Traz, Senhor, também meus irmãos que ainda estão no caminho. Ó Deus, meus vizinhos, Senhor, aqui do lado, Senhor. Quero vê-los todos salvos, louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Amém e amém. Usa-me, Senhor, para ser instrumento para a salvação deles, se for da Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou por alguém, agora nós vamos celebrar a ceia. Você é uma privilegiada. Você, nós somos privilegiados. Um dia ouvimos essa mensagem. Deus usou alguém como eu e você para trazer essa mensagem até nós. No passado usou os apóstolos para espalhar esse evangelho, para que chegasse no mundo todo. Usou de muitos missionários que vieram até a nossa pátria pregar o evangelho e plantar a igreja do Senhor aqui. E agora nós estamos aqui para celebrar juntos, comer do pão e beber do cálice, em memória do Senhor, neste momento tão solene. Então, vamos consagrar agora os elementos ao Senhor, porque agora é santo ao Senhor, porque é em memória daquele que é santo, daquele que vive eternamente. Senhor, consagramos, Senhor, o cálice e o pão em memória do Senhor, pelo seu sacrifício feito ali na cruz. Enquanto aqui celebramos, anunciamos a Tua morte, até que o Senhor venha. E nesse interim, Senhor, usa a Tua igreja como instrumento de pregação deste evangelho pelo mundo afora. Usa as nossas vidas com temor e tremor, com santidade ao Senhor, com amor àqueles que ainda estão perdidos, para que este evangelho do reino chegue a todo povo, nação e língua, Senhor. Chegue aos nossos vizinhos, colegas, amigos, parentela e por todas as nações e povos do mundo. A Ti toda a honra e glória, por tão grande amor, por Teu Filho que o Senhor deu naquela cruz, por Ele se entregar por nós.
para nos salvar, nos libertar, nos reconciliar contigo, ó Pai. Te louvamos no nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Então, consagramos os elementos. Eu quero ler o texto da Palavra de Deus que se encontra, abra comigo aí em 1 Coríntios 11, versículos 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso toda vez que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes. Então, irmãos, este é um momento solene de nós estarmos celebrando a ceia do Senhor. Você já fez esse autoexame? Se não fez, o momento de oração silenciosa agora. Se há alguma coisa a confessar, confesse ao Senhor agora, para que você participe solenemente deste momento em memória do Senhor. E não o faça sem reverência, mas o faça com temor. Ó Deus, perdoa-nos os nossos pecados, purifique-nos para participarmos deste momento tão gracioso, Senhor. Amém. Então, o texto diz que o semelhante que o Senhor Jesus, né, na noite foi traído, tomou o pão, eis aqui o pão, tendo graça, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso toda vez que o comerdes em memória de mim. Em memória do Senhor, comamos do pão. Diz o texto também que, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também do cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor, pelo seu sangue que foi vertido naquela cruz, por amor a nós, para nos salvar, nos libertar, nos fazer seu povo. Bebamos do cálice. Bendito é o nome do Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. O Senhor se deu por nós. Jesus falou que talvez que nós fizéssemos isso, estaríamos anunciando a sua morte até que ele venha. Não podemos esquecer que o Senhor voltará. Não podemos viver uma vida regalada, sem temor, sem reverência, mas que vivamos uma vida santa cada dia mais, uma vida devocional de oração, de meditação na palavra, de obediência à palavra de Deus, uma vida edificada sobre a rocha, uma vida que glorifique a Deus, uma vida que possa chamar a atenção das pessoas. Cristo em nós é esperança de glória. Cristo na sua vida, Cristo na minha vida, é esperança de glória para o mundo, é esperança de salvação. Se Deus te salvou primeiro na sua família, você deve ser o instrumento de Deus para levar o evangelho à sua família. Deus te salvou primeiro na sua cidade, você é o instrumento de Deus para levar o evangelho a essa cidade, porque Deus tem interesse em salvar. A Bíblia fala que Deus não tem prazer que o homem morra no seu pecado, mas que se arrependa. E você agora, como servo de Deus, tem a missão. Jesus falou agora: ide, fazei discípulo, ide pregar o evangelho a toda criatura. Que nós saiamos deste momento, deste memorial tão solene, tão maravilhoso, quando participando do pão e do cálice, com mais pujança, com mais amor, com mais interesse, com mais despertamento para, durante a semana, testemunharmos Jesus às pessoas ao nosso redor.
a começar dos da nossa casa. Brilhar perto, mas também brilhar longe, para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Senhor, nós te louvamos por esse momento tão solene, tão maravilhoso, que o Senhor nos permite participar em memória do Senhor, pelo seu sacrifício ali na cruz, por teu Filho que deste ali, em nosso lugar. Te louvamos, ó Pai eterno, te louvamos, ó Cristo, e pelo Espírito Santo que habita em nós, nos guia, nos ensina e nos consola. Te louvamos, ó Deus Trino Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, amém. Olha, eu quero avisá-los que quarta-feira, às 20 horas, nós temos o nosso culto de oração. Até lá, estejamos juntos, orando pelos outros. Até às 17 horas, envie pelo WhatsApp os seus pedidos de oração. E estaremos cultuando às 20 horas de quarta-feira no nosso culto de oração e orando uns pelos outros. Deus tem abençoado muitas vidas, tem confiado no Senhor. Então, que Deus te abençoe, te dê uma semana vitoriosa, uma semana a luzir no mundo com o seu testemunho, a sua maneira de ser, em casa, no trabalho, nos negócios, testificando de Cristo e do amor dele, e daquilo que ele fez em sua vida, para que o outro também queira ter a sua vida também alcançada, liberta e transformada. Que Deus te use como instrumento nas mãos dele, no poder do Espírito Santo, durante essa semana. Seja você um instrumento nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu para viver e viver na tua presença e também celebrar a ceia do Senhor, em memória do Senhor. Ó Deus, recebe de nós a gratidão, o louvor e toda a adoração que lhe é devida, ó Pai, pois tu nos amaste primeiro dando seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele nos reconciliou com o seu sangue e sua vida oferecida naquela cruz. Te louvamos, ó Deus, por tudo e por tão grande amor, por tua igreja em toda a face da terra, pelos missionários que pregam esse evangelho em todos os lugares, para que este evangelho do reino chegue a todo o povo, nação e língua. Te louvamos por cada igreja neste bairro, nessa cidade e no país e pelo mundo afora pregar este evangelho. Que a tua igreja não venha se dispersar nesse momento, que mais do que nunca esteja unida em um só Espírito, uma só fé, um só amor, sobre um só Cristo e um só Deus e Pai, Pai de todos, que és tu, Senhor. Ó Deus, te louvamos, e que a graça de nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, o amor de Deus em Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua igreja espalhada em toda a face da terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.